Oi, gente. Quando as pessoas estão falando sobre o projeto de lei das fake news, eu vejo duas posturas aparecerem. Uma, as pessoas dizem algo do tipo: vai ser terrível, o projeto de lei vai acabar com os canais de esquerda, ou vai ser censura, ou vai fortalecer muito a posição das grandes emissoras de televisão. Uma coisa assim, dizendo que o projeto de lei vai ser uma coisa monstruosa. Por um outro lado, eu vejo algumas pessoas dizendo algo do tipo: não, o projeto de lei não vai apresentar nenhum tipo de risco, vai ser excelente, perfeito, vai combater as fake news e não tem, assim, nenhum problema. E todas as duas posturas que estão nos extremos e são muito comuns da gente observar, elas contêm um problema e um elemento que não está sendo dito e não está sendo discutido, que é o seguinte, que existe o processo da elaboração do projeto de lei e existe depois a implementação. E durante o primeiro processo, que tem discussão, críticas, acréscimos e tal, mas durante o processo de implementação também existe uma correlação de forças dentro da sociedade e no Congresso Nacional, e de forças que têm inclusive um aspecto que também não tem sido tão tocado, embora esse tenha sido mais vinculado na imprensa, não é? Que tem a ver com a força das grandes corporações. Nós vimos o Google colocando na sua internet pode ficar pior, não é? Na mensagem ali do Google, e não foi só o Google, né? Várias outras empresas colocaram, a Big Tech tentou se meter nesse debate, não é? Que existe, então, esse processo de correlação de força, essa disputa que produz diferenças na implementação de um projeto de lei. E no fundo, tanto aqueles que estão fazendo uma espécie de terrorismo psicológico, dizendo que o projeto vai ser terrível, tanto aqueles que estão dizendo que não tem problema nenhum com o projeto e vai ser uma maravilha, todos dois estão, de certa forma, equivocados, porque estão desconsiderando que existe essa disputa, que existe esse processo de implementação e de interpretação da lei. E eu vou pegar um exemplo para vocês que vai ajudar vocês a compreenderem. O SUS, o Sistema Único de Saúde, foi criado na Constituição Cidadã de 1988, mas ele já vinha sendo defendido desde o final dos anos 70. Sim, durante os anos 70 surge essa elaboração no Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, na revista do SEBS, no movimento da Reforma Sanitária Brasileira, um movimento de vários profissionais de saúde, secretários de saúde, população, parte da população passa a defender isso, os movimentos sociais em saúde, e aí, nos anos 80, depois de muita luta, se consegue colocar o Sistema Único de Saúde como parte da nova Constituição, tem um capítulo saúde. E depois, em 1990, tem a Lei Orgânica da Saúde, que começa também o processo da implementação desse SUS. Só que o SUS tem uma contradição de cara. O nome é Sistema Único de Saúde, mas dentro do projeto de lei tem que o sistema privado, ele é uma saúde complementar. Tem um subsistema, tem um outro sistema aí que envolve o setor privado. E está dito lá que vai ser livre a iniciativa privada participar do sistema de saúde. Ora, não era para o sistema público ser o único? Aí tem uma contradição. E o que é que aconteceu na prática? O que foi que aconteceu no nosso mundo mesmo? Aconteceu que o lobby do setor privado foi poderoso e ele viu como ele poderia se beneficiar do SUS. Ora, o SUS foi uma gigantesca conquista. Eu defendo o SUS. Foi uma grande vitória ter colocado ele na Constituição. E é muito melhor o SUS existir do que o SUS não existir. Então,
os problemas que a gente vai falar agora não significam que seria melhor ter sido contra. Não, não. Foi uma vitória importante. Mas também é importante reconhecer o processo que aconteceu depois, durante a implementação. E o que é que foi que aconteceu durante a implementação? O setor privado deixou para o SUS tudo que é caro. Então, por exemplo, transplantes. Os transplantes, que são se trata de uma operação caríssima, né? Acontecem todos financiados pelo SUS. Aliás, tudo que é muito, muito caro, normalmente é pago pelo SUS. Já exames e uma série de procedimentos não tão caros, mas que você consegue ir na frente, pular na frente sem precisar passar por fila, aí vem o setor privado. E o setor privado consegue o quê? Crescer, se expandir, usando do SUS. O SUS paga parte da conta do setor privado. E aí o setor privado ficou com o que ficou conhecido como o filé mignon da área de saúde. E assim consegue ganhar muito, muito dinheiro dentro do setor. E tem um outro detalhe, o setor privado, sempre que tem alguma coisa muito cara ou contínua que um setor, um paciente precisa, eles começam a tentar encontrar formas de não pagar. E o SUS ficou com a atenção primária e por isso criou a estratégia de saúde da família, toda aquela parte que não gera muito dinheiro, né? Mas que a população precisa. A população precisa. Isso produziu o contexto, a circunstância de que o setor privado acaba minando e dificultando que o SUS seja aquele projeto original. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, o SUS ampliou a cobertura vacinal, diminuiu agora nos anos do Bolsonaro por causa do negacionismo, mas até esse momento a cobertura vacinal era excelente, né? E mesmo com o Bolsonaro, nós conseguimos vacinar, o SUS conseguiu vacinar muita gente durante a pandemia, apesar do governo Bolsonaro. E o atendimento e o controle de zoonoses faz parte do SUS, também tem toda a parte... Enfim, o SUS conseguiu muita coisa, mas tem esse problema de ter um sistema chamado de complementar que, na verdade, suga recursos e se coloca contrário aos objetivos do SUS, que é o sistema privado. Inclusive, se o SUS fosse tudo aquilo que o pessoal da reforma sanitária queria, com orçamento ampliado, melhor financiamento, não fosse tão subfinanciado, o setor privado acabaria deixando de existir. Porque se as pessoas pudessem ter todo o atendimento de qualidade, sem passar por filas no setor público, é óbvio que o setor privado acabaria deixando de existir. Mas acaba não acontecendo, né? A rede própria do SUS acaba sendo incapaz de fazer isso. Ora, por que isso é importante? Porque isso revela que existe um processo que vem depois da aprovação da lei. Embora a aprovação da lei possa abrir brechas ou não, no caso do SUS foi a coisa de saúde complementar e liberdade para a exploração da iniciativa privada, que mostram que as coisas vão se modificando com o passar do tempo. O que significa que, me parece que sim, o projeto de luta contra as fake news é um projeto importante, mas significa que aqueles que dizem que não há nenhum risco nesse projeto estão exagerando. Existem riscos. Só que esses riscos vão se materializar ou não, e o quanto eles vão se materializar e o quanto a regulamentação vai ser útil vai depender da correlação de forças que vai acontecer depois da eventual aprovação do projeto de lei. Isso significa que a sociedade, em vez de ter uma postura monolítica, do tipo, somos contra, somos a favor, achamos que vai ser uma maravilha, achamos que vai ser horrível, deve ter uma postura do tipo, precisamos aprimorar o projeto de lei, combater notícias falsas e precisamos pressionar para que ele seja melhor e para que ele não signifique simplesmente o fortalecimento de grandes corporações empresariais.
mas que ele também incorpore uma ideia de favorecer a mídia independente, né? Favorecer os setores independentes da mídia. Isso é muito importante. E isso vai depender de luta social, de trabalho social e da correlação de forças que vai acontecer durante esse processo, para combater os interesses das grandes corporações empresariais e suas tentativas eventuais de abusos. Portanto, nada disso está completamente decidido já. Isso vai acontecer em uma luta. E no SUS, nós vimos avanços e vimos problemas e derrotas para a reforma sanitária brasileira. As duas coisas. E quase todo projeto de lei isso acontece. Mas a gente tem que tentar sempre maximizar os avanços e reduzir os problemas. E para que isso aconteça, as pessoas precisam ter clareza que essa luta existe. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador, quem sabe faça um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.